Bom dia, pessoal. Vamos esperando o pessoal entrar para começar mais uma live aqui do Pé de Vista. Bom dia, Marco Aurélio, professor Marco, sempre presente nas lives, um dos fundadores do Pé de Vista. Obrigada, professor. Quero agradecer a ele, Renata Cortez também, que é fundadora, por abrir espaço para esse projeto que a gente está começando hoje, gente. É o Pé de Vista Universitário. Vai funcionar como uma coluna para tratar assuntos que são bem para esse público universitário, seja para o professor universitário, seja para o estudante universitário, principalmente do curso de Direito. Nós sabemos todas essas aflições que o estudante tem, não é? São as horas de estágio, são as atividades complementares, inevitavelmente a preparação para o exame de ordem. Então, todas essas aflições a gente vai tentar aliviar, sempre entrevistando profissionais habilitados, de renome no mercado, com experiência, que possam orientar tanto os professores como os alunos, tá bom? E é assim que eu vou convidar, já está aqui, a professora Mariana. Professora Mariana Vilela Clemente, eu vou chamar ela para apresentar para vocês. Deixa eu convidar. Professora Mariana, esperando a resposta do convite. Olá, Oi, Mariana, que Mila, prazer tudo bom? imenso. Seja Tudo jóia. bem-vinda. Deixa eu apresentar você ao pessoal. Gente, professora Mariana, deixa eu só botar aqui o som. Professora Mariana, eu tive a alegria, a grata satisfação de conhecer de outros carnavais, né, Mari? Há muito tempo atrás, a É, gente fez o comecinho da verdade. faculdade juntas, depois trabalhamos Uhum. juntas em outra instituição, e graças a Deus, assim, sempre tive esse convívio, até como uma grande consultora de assuntos ligados à educação, não é? Porque ela pautou a carreira dela tanto para a parte acadêmica disso, ela vai falar para a gente sobre o doutorado dela que ela fez na Espanha. Eu acompanhei de perto, que foi uma dedicação bem Sim. grande. Ela mudou para lá, deixou família, deixou amigos, e passou muitos anos lá na Espanha e voltou arrebentando, né? Já faz um tempo. E graças a Deus, assim, bom para Recife, para a realidade universitária pernambucana, porque Mariana hoje é uma das grandes referências em educação, não é? Com toda a sua experiência de gestão, em direção, em coordenação. E hoje, Mari, eu estava dizendo, vocês vão permitir esse carinho de Mari e Mila, né, Mari? Então, Verdade. eu comecei falando aqui para o pessoal que esse projeto que está inaugurando hoje com você é exatamente para acompanhar tanto professores como alunos universitários nas aflições que Uhum. são comuns dessa fase, principalmente no curso universitário de Direito. E hoje a gente tem mais responsabilidade ainda de fazer alguma coisa assim por essa questão do isolamento social, da pandemia. Eu sei que você é uma profissional extremamente diferenciada no carinho com seus alunos, e a gente já fez uma Uhum. apresentação junto esse semestre para os seus alunos, então, com o professor Isso. Ulisses, inclusive. Então, como a gente acompanhar esses meninos nessa hora, como a gente dá aquelas Uhum. dicas para os professores, né? É uma realidade nova e a gente tem que realmente se adaptar, não é? Então, eu queria, Mari, que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua história com educação. Bom, vou pedir licença. Bom dia. Vou chamar de Mila. Eu estava aqui me policiando para chamar de Emília, não é? Mas vou chamar de Mila, Claro. né? Porque eu acho que, de todas as formas, as lives traz, apesar de serem, né, virtual, mas ela traz a aproximação das pessoas, não Verdade. é? Então, Mila, eu atualmente, né, sou coordenadora de curso do curso de Direito da Universo,
não é? Trabalho com a educação há bastante tempo. Minha família já teve faculdade, né? Então, sempre foi uma preocupação minha, particularmente, né? Essa parte do aprendizado, não é? Tanto do aluno quanto do professor também, né? Os professores, eles estão, não é? Sempre também querendo melhorar, querendo trazer alguma coisa nova, né? E tudo que nós estamos vivendo hoje, face a essa pandemia, né? Já estava aqui disponível para a gente, Verdade. né? Há bastante tempo, né? Quando eu fiz o doutorado lá fora, então lá já se falava, a minha pesquisa foi justamente sobre formação continuada de professores universitários. Então lá fora já se falava, né? De que o professor não tem que trabalhar isolado. Estou lembrado, Caio. Estou lembrada, Caio. Beijo, Caio. E então, já existia essa preocupação, não é, de uma formação continuada para esses professores, o uso de novas tecnologias, a famosa ABP, aprendizagem baseada em problemas, não é? Só que nós também fomos criados para aquela formação bancária que Paulo Freire tanto combatia, né? Aquela formação onde o professor fala e o aluno escuta, né? E aí, com essa pandemia, eu acho que a gente foi sacolejado, não é? Para fazer coisas diferentes, para aprender fazendo, não é? Que era a síntese do que Paulo Freire defendia, a gente tem que aprender fazendo, não é? E a semana passada eu assistindo uma live com o professor Silvio Meira, Ai, né? maravilhoso. Então, foi ótimo, né? E ele falou uma coisa interessante, né? Ele disse que o futuro chegou para, aliás, perdão, a pandemia chegou para igualar o futuro para todo mundo, né? Verdade, Ele verdade. falou nesse sentido. Então, veja, o Instagram já está aí há não sei quantos anos, né? O Zoom já existia, o Google Classroom já existia, e a gente não utilizava. Com a pandemia, a gente foi obrigado a utilizar. Então, a pandemia chegou trazendo esse futuro para todos nós, né? Nos obrigando a utilizar essas novas ferramentas que já existiam, mas que a gente, por uma questão de, não sei se a palavra é comodidade, mas por uma questão de não querer mudar, não é? De estarmos acomodados, a gente não Acomodação. utilizava, Verdade. certo? Então, Mila, eu acho que o papo de hoje seria mais em torno desse aspecto, né? Ah, De tentar ver. E tudo que nós estamos passando nos pegou de surpresa porque fomos obrigados a nos reinventar. verdade. Mas é uma reinvenção que já estava aí há bastante tempo, Verdade. não é? Então, você, pegando aí, se você for lá para o Vale do Silício, tá? Lá para a Califórnia, né? Lá existem faculdades que não têm campus, né? Tem uma escola que se chama Escola Minerva, quem quiser dar uma pesquisada depois, é uma escola que dá como referência lá nos Estados Unidos, justamente porque ela trabalha com protótipos. Então, veja, isso já está sendo trabalhado lá. Por que a gente também não trabalhava aqui? Verdade. Não é? Então, eu acho que a pandemia, não sei se posso falar de ponto positivo, não é? Mas um dos pontos da pandemia foi isso, é a gente, enquanto professor e enquanto aluno, também se modificar, não é? O aluno também tem extrema dificuldade, por quê? Porque nós fomos acostumados ao professor falar, dizer ao aluno, não é? Faça isso, faça isso, faça aquilo, não é? E o aluno hoje não. O professor vai dar aula online, dentro daquele espaço de tempo da aula, e depois o aluno ele vai ter que ir atrás também. Então, também traz um desconforto para o aluno. Não é? Então, eu acho que, em resumo, é mais ou menos isso que a gente vai falar hoje. Perfeito. Saudando nossa colega também de comecinho de faculdade, Carol Carol! Neves. Seja bem-vinda, Carol. Exato. Bota no grupo lá da turma para todo mundo entrar. Então, Mariana, é perfeito isso tudo que você falou e por isso que esse papo interessa tanto ao professor, como a gestor educacional e como aluno também. Por quê? Eu fui coordenadora de curso há muito tempo e quando
com diretriz do MEC, autorização do MEC, mas quando começou a ser realidade aquele percentualzinho de 20% de possibilidade de disciplinas em EAD, foi uma barreira atitudinal terrível, não só dos alunos, mas da gente. Eu, como coordenadora, seria uma gestão a mais que eu teria que fazer. Eu, enquanto professora, eu ia ter que me reinventar inteira, não é? E tive a experiência depois, aí todas essas barreiras atitudinais, muito também pelo medo do desconhecido. Não sei se você acha assim, Mariana. E tempos depois, a gente sabe que o direito ainda não está consolidado para ser um curso totalmente em EAD, mas existem alguns cursos tecnólogos também. Por exemplo, eu fui coordenadora de um curso tecnólogo em serviços notoriais e cartorários, tal, que tinha muito o público de direito, né, fazendo. E ele era 100% em EAD. Mas essas pessoas que já começaram no curso totalmente em EAD, ou semipresencial, na verdade, eles iam até os polos no Brasil, ao longo do Brasil, só para fazer aquela prova. Eles que já entraram assim, a gente não teve tanta dificuldade. Até porque existe um preconceito. Não sei se você sente isso, Mariana. Um preconceito com a EAD, um preconceito com aulas online. Não é sempre dizendo, mas eu não vou saber, não vou poder interagir. E a gente sabe que existem os aplicativos, as ferramentas que permitem a interação. Não é? O que é que você acha? Essa resistência de professor e aluno a essa realidade virtual, você acha que se deve a quê? Realmente eles têm razão? Como é que a gente pode enfrentar isso? Mila, eu acho que é uma questão de cultura, entendeu? Nós não temos a cultura do EAD, nós não somos um país tecnológico, né? Professor André Corredora acabou de botar uma observação, né? Que nos Estados Unidos, eles têm muita aula invertida, o aluno ele tem muito EAD. Nós não temos ainda, não é? Há um preconceito, certo? Por parte do professor no sentido de desconhecimento da tecnologia, não de desconhecimento da disciplina, certo? E por parte do aluno também há um desconhecimento no seguinte sentido. O aluno acha que, como não está fisicamente no local, ele acha que não está tendo aula. Né? E não é isso, gente. O conhecimento é passado, independente do meio. Não é justamente o que a gente tinha comentado, Emília, ontem, acredito que ontem, não, hoje mais cedo, né? A diferença entre informação e conhecimento. Né? Quando você está querendo conhecimento, não importa como a informação chega para você, certo? Você não tem problema. Se você está querendo adquirir o seu conhecimento, a informação pode estar presencial ou virtual. Né? Então, para o professor, ele tem uma certa resistência no sentido de se adaptar à nova tecnologia. Certo? E o aluno, ele tem um preconceito achando que aulas online, aulas virtuais, não são tão qualitativas, vamos dizer assim, como as aulas presenciais. Né? Então, são dois aspectos diferentes. Vou contar a minha experiência. Veja, quando começou, não é, essa pandemia, eu tenho o meu laptop e tenho o meu computador de mesa, que eu ainda gosto de computador de mesa. E aí, quando começou a pandemia, eu descobri que o meu computador de mesa, eu nunca tinha notado, ele não tem nem caixa de som, nem câmera. Então, eu não podia utilizá-lo para dar aula, nem participar de reuniões. Não é? Porque ele não tinha nem som, nem visão. Depois, disse, não, mas tem o meu laptop. Quando eu abri o meu laptop, como ele já tem mais ou menos uns 10 anos, então, o que aconteceu? A câmera dele funcionava, mas o som não. Só que são coisas que eu nunca me apercebi. Por quê? Porque eu nunca tive a necessidade de usar. Eu ia lá para a minha aula, usava o slide, usava o código e tudo bem. Né? Então, eu também tive que me adaptar. Tive que providenciar um laptop novo, onde o som funcionasse, onde a câmera funcionasse, para poder. Né? Então, nós temos tudo isso à disposição. Mas como não necessitávamos, a gente não utilizava. Nem nos dávamos conta, né?
Minha gente, Verdade. quando eu olhei, eu digo, minha gente, tem alguma coisa errada aqui no meu computador, eu não consigo escutar. Aí eu fui, né? E eu não sou uma pessoa tecnológica. Então, para mim, eu estava satisfeita com o que eu tinha. E hoje eu vi o quanto eu, Mariana, estava atrasada. Entendeu? Estava com um computador de péssima qualidade, já ultrapassado, não é? E por aí vai. Então, são coisas que a gente tem que se adaptar, não E é? isso, E Mari, é muito importante você tocar nisso também, da humildade que o professor tem que ter, não é? Porque muitas exato, vezes, não, eu nasci, aquele complexo de Gabriela, eu nasci assim, vou continuar assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? E os alunos também que tenham que aceitar, sou retrógrada assim, não abro mão, e aquilo vai lhe excluindo do mercado. E principalmente, eu acho que vai. principalmente nós que somos professores, temos que estar abertos para essas coisas, né? Já mandando um beijo à Com professora certeza. Cristina Mota, do IBDP. Mas foi só para lhe parabenizar por esse seu reconhecimento de precisar se adequar. Eu acho que a vida da gente de professor é todo Temos. dia isso, né? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu vou Exato. entregar meus alunos da melhor forma? Ah, Exato. Até porque, Mila, veja, por exemplo, eu advogo, mas advogo muito pouco, certo? Mas o que eu tinha servia para o meu PJE. Então, veja, então são coisas diferentes que você tem que ir se adaptando, né? Então, quando a gente, voltando lá para os Estados Unidos, não é? Exatamente. O EAD é mais estático, o professor é tutor, interage pouco com o aluno. No trabalho remoto, tentamos manter a nossa rotina presencial exatamente através dessa atividade nas plataformas. Tanto que a gente cumpre o horário da aula efetivamente, não é? De uma forma mais diferente, de uma forma dinâmica. Agora, sim, tem os pontos positivos. Tenho recebido feedback dos meus professores, não é? Muito positivo no sentido de achar que a aula está fluindo melhor, talvez até pela informalidade, não é? Como a gente falou aqui no começo, da, da, da aula ao vivo. Talvez o aluno também, alguns estão participando mais. Por quê? Porque eles estão fazendo perguntas sem se expor diante de uma sala de aula, verdade. não é? Então, tem um lado positivo também, sabe, Mila, assim, de haver essa interação, né? Eu queria voltar aqui um pouquinho para a gente falar, né? Informação e conhecimento, né? Como é que a gente vai transformar isso? Vejam, informação é tudo que a gente percebe, mas como é que a gente aprende com isso, né? Então, eu estava pensando, por exemplo, todos nós temos várias informações sobre o Covid-19, certo? Não podemos negar que as televisões estão trazendo bastante informação. Porém, quando é que a gente transforma isso em conhecimento? Quando a gente se isola, quando a gente não sai de máscara. Adianta eu ter essa informação e não cumprir, não transformar em conhecimento, né? Então, com a educação é a mesma coisa, né? É um período de muitas informações, de aprendizado, de conhecimento para o professor e para o aluno, né? E uma coisa importante também que eu acho é assim que às vezes as gestões universitárias, né, não percebem desse período de adaptação que o professor também teve que passar e o aluno também. Né? A gente tem problemas. Eu ainda consegui o meu computador lá, mas e quem não conseguiu e que não tinha essa estrutura em casa? Verdade. Então a gente tem que pegar na mão, né? Pegar na mão desse professor, pegar na mão desse aluno para trazê-lo, não é? Antes da gente começar a live, a internet aqui em casa deu uma tremidinha. Eu digo, ai meu Deus. Aí você já começa a ficar, não é? Então, são coisas que a gente tem que Estruturais, entender que né? pode acontecer, estruturais que podem acontecer, né, Mila, E, nesse processo. E interessante também, Mari, que você falou essa questão das informações, de que vai adiantar também eu estar tendo tanta informação se eu não faço esse processamento através da aprendizagem. Eu achei isso ótimo. E é uma coisa que está Perfeito. acontecendo comigo, porque eu tieto professores, eu sou fã, como dizia antigamente, macaca de auditório. E esse É. momento que a gente está vivendo é um momento de democratização imensa do saber, né? Então,
os Ok. professores que eu consulto, os maiores autores nacionais, eu preparo minhas aulas por eles, eu faço as minhas petições por eles, não é? Então, esses professores, nesse momento, estão abrindo lives, estão fazendo interações com outros professores que a gente às vezes nem imagina que se conheciam e tal. E eu faço as lives, mas eu tenho que beber da fonte também, não é? Saber me atualizar É, para passar um conhecimento melhorado. Mas aí o meu medo é, Mari, porque às vezes eu fico tão eufórica, eu já tenho a minha agenda de lives, eu só marco para os horários que eu sei que meus ídolos não estão fazendo, né? Professor Fred Pierre, professor Leonardo Cunha. E então, uhum. às vezes eu fico tão eufórica de tentar assistir um número maior de lives que eu não sei se eu estou fazendo essa gestão desse conhecimento de forma que eu vá otimizar esse aprendizado. Então, o que é que tu Uhum. aconselha, assim, dessas informações todas que nós Uhum. estamos recebendo? Como a gente pode gerir esse conteúdo todo? Mila, isso é muito difícil, porque são lives muito boas. Por exemplo, né, eu fiquei, eu já era apaixonada pelo professor Silvio Meira, e com a live que ele fez Com Bruno com o Batista, Dr. Bruno nosso Batista, presidente da exato, OAB, fiquei perfeita. nosso presidente. Então, melhor ainda. Então, são coisas que você não tem como perder, né? Mas vamos, assim, tentar, né, para a gente também não ter aquele estresse. Eu tenho que assistir live, eu tenho que assistir live, né? Verdade. Né? Mas assim, fazer a seleção, né, dessas lives. Claro, às vezes tem lives que coincidem 2 ou 3 no mesmo horário. Então escolha aquele tema de atuação, né, da área que você atua, para a partir daí, e depois você fazer uma reflexão, faz um parágrafozinho, não é? Sobre aquilo que você achou mais interessante na live, porque realmente é muita informação e muitas vezes essa informação a gente não tem tempo de transformar em conhecimento, principalmente nesse momento que ela está chegando de uma forma rápida demais, virtual demais, né? Então, muitas vezes, olha, gente, eu particularmente em relação ao OAB, né, eu acho que a maior parte do nosso público é da parte de direito, né? Então, assim, está tendo lives maravilhosas, discussões pertinentes, convidados que são de renome no mercado, né, Emília? Você também, lá na Comissão de Refugiados, está fazendo lives, assim, maravilhosas, né, que são temas que efetivamente a gente não vai ver em faculdade, né? Eu sempre dizia aos meus alunos, quando a gente chamava algum convidado que ia ter palestra, aí os alunos diziam, professora, hoje é aula ou palestra? Eu dizia, Ah, gente, isso mata, a eu palestra dá fico, tanto eu fico para trabalho. matar, eles sabem, né? A minha resposta, Aham. acho que a maioria já sabe decorar. Gente, palestra é aula. A aula hoje é no auditório, não é? Porque justamente são conhecimentos, né, são atualizações que a gente não vai ver na faculdade. Verdade. E Acredito, eu não, eu não não. sou muito da área de internacional, não é? Que é mais sua área e tal. Uhum. E aí eu fico pensando, eu acho que refugiados a gente só vê na parte internacional, mesmo assim, aquele conceito. Mas Verdade. hoje em dia, não é? Com todos esses conflitos. Então, a gente tem os refugiados ambientais, a gente tem os refugiados de guerra, Perfeito. e são assuntos que, efetivamente, você vai dar só uma pincelada lá na faculdade, não é? E com as palestras, com as lives, é uma oportunidade do aluno se aprofundar, talvez até ser aí uma fonte de inspiração para o futuro mercado de atuação, né, desse Perfeito. nosso estudante, não E é? Mari, inclusive, saudando amigas queridas, professora Vanessa Pedroso, beijo enorme, doutora também lá em OAB. Vanessinha! Já tá, já tô convocando para live, viu, Vanessa? Marcelo Alexandre, meu cliente querido. E a gente falando de lives de OAB, entrou aqui a top das lives, Manuela Alves, professora Manuela, também de gestão educacional. Nossa conselheira, presidente de Perfeito. comissão. Então, ó, fiquem à vontade de ir colocando a contribuição aí, viu, nossos colegas, e a gente vai lendo aqui para ir moldando nossa conversa também, né, Mari? Exato. Inclusive, Manu hoje vai ter 2 lives. Eu acho que uma de 16 e uma às 17.
Bota Se eu aí, não me engano. bota no comentário o horário e por onde vai ser. Pronto, ela eu sou. Eu sou fã de live de Manu. Eu assisto para aprender. Né? E Manu, ela traz uma bandeira muito interessante, ela traz muita informação e que a gente tem que transformar em conhecimento, não é? Perfeito. É aquela sua pergunta, Mila, que a gente pega as informações, mas a partir do momento que a gente não transforma em conhecimento, a partir do momento que a gente não faz com que ela nos traga algo melhor ou que a gente faça uma contribuição para a sociedade, vai ser apenas informação. Né? A gente tem que transformar em conhecimento. Né? A gente tem que transformar e às vezes eu fico assim, né? Refletindo, justamente, eu digo, meu Deus, eu acho que se Paulo Freire fosse vivo, eu acho que ele estaria assim, sabe, encantado com a efetiva, né, mudança na educação. Né, que ele sempre combateu. E você falou de Paulo Freire, foi interessante, Mari, porque eu sempre fui do processo civil e trabalhando a questão das vulnerabilidades, o direito processual inclusivo, mas sempre em favor dos vulneráveis, né? Mas nunca me imaginei com essa interdisciplinaridade com o direito internacional. No tempo de faculdade nem era uma disciplina tão exigida. Eu fiz, por exemplo, o internacional privado, eu fiz como eletiva, porque quis, e era uma disciplina pequenininha, né? Mas bem Paulo Freire, quando eu comecei a ver essa necessidade nas ruas, porque hoje, para que a gente aprender alguma coisa sobre refugiado, por exemplo? Quando a gente está no sinal do trânsito aqui no Recife, batem na sua janela pedindo a esmola, você, como técnico, você tem a obrigação de se capacitar naquilo, até para ser um agente multiplicador, saber qual é o papel que você pode desempenhar ajudando naquilo. Então, eu acho que isso é Paulo Freire, né, Mari? Um conhecimento que a gente se inspira na rua e traz para a academia. E as lives estão trazendo isso. Estão trazendo isso, né? E aí, Mila, só complementando, né? E hoje a gente tem, né? É impossível, não é, que nem aluno, nem professor atualmente não saibam, né, o que é o Zoom, o que é a plataforma Zoom, o que são as lives no Instagram, né, o que é o Teams do Microsoft, né, o que é o Google Classroom, e são, como falei lá no começo, são instrumentos que nós já tínhamos, só que a gente não usava. Subaproveitava, né, Mari? Não aproveitava, inclusive, né, saindo um pouco aqui da sala de aula, inclusive até os próprios artistas estão se reinventando. Exatamente. Né? Fazendo lives, assim, nesse sentido, maravilhosa, de chegar mais junto do seu público, mostrar um lado, né, que também gera curiosidade. Poxa, ele está fazendo na casa dele, olha a casa dele, ele está abrindo para a gente. Verdade. Né? Então, tudo isso traz, eu acho que é um momento muito rico que nós estamos vivendo, né? Apesar de difícil, claro, nós temos o problema da saúde, não é? Mas, ao mesmo tempo, é um momento que, para a educação não parou, né? Que a gente vê, principalmente a educação universitária, né? Acredito que, junto conosco, eu acho que nenhuma outra classe parou, né? Inclusive, a classe advocatícia, o tribunal tentou, né, suspendeu por um tempo os prazos, né, voltou agora segunda-feira, mas todos tentaram dar uma parada, mas nós, professores universitários, não. Nós continuamos. Verdade. Professores do ensino médio, né, voltaram essa semana também. Enquanto as escolas se adaptavam, eles tiveram, né, a antecipação das férias para o mês de abril, para tentar se adaptar. Então, vejam, é difícil, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que todos nós temos que continuar, e todos nós, professores, estamos de parabéns, né, por ter pego o cavalo passando, e passando rápido, né, por uma exigência também da faculdade, mas por uma exigência também, o respeito aos nossos alunos, né, para a gente se adaptar, para a gente correr atrás. Então, eu acho que isso foi muito, muito positivo, nesse sentido. Foi positivo, apesar de difícil. Essa questão da gente, a gente que vai interpretar, esse copo aqui, tá meio cheio ou ele tá meio vazio, né? É a situação posta e a gente tem que ter muito controle.
E, Mariana, Uhum, você falou aqui, eu acho que tem dois lados, né? Essa moeda. uhum, Você, saudando o professor Zé Guerra, você falou aqui a questão do professor, né? Eu lembro que uhum, há menos de 10 anos, mais ou menos, eu tive uma grande oportunidade, que foi um convite foi quando começou a minha carreira mais assim, de ser uhum, professora do online, de uhum, preparatórios, pós-graduação lá em São Paulo. E eu fiquei apavorada, eu não vou dizer, porque eu sempre gostei aí, não, mas eu sou aquela professora que interage, professora legal. E eu, por exemplo, essas lives estão me deixando extremamente incomodadas. Por quê? Porque eu tenho que ficar quietinha, sentada. Eu sou daquela professora que começa a aula toda maquiada e eu fico com a mesma cara no começo e no fim da live. Quando eu entro para dar aula, essas aulas de 4 horas seguidas, aula de pós, que uhum. eu amo, as presenciais, 4 horas de manhã, 4 horas de tarde, eu saio descabelada, eu saio sem maquiagem, com a roupa toda assim, né? Mas o que é que agora a gente tem que se adaptar? E quando, até a forma da gente falar, porque o próprio Paulo Freire, se a gente for pensar, orienta Uhum. nesse sentido da gente ter esse acesso ao aluno, usar a linguagem do Está, aluno. E na está faculdade, junto. Mari, a gente recebe meninos de 17 anos, às vezes, pessoas mais velhas também, todos os perfis. Então, você muitas vezes, às vezes, quando Uhum, está dizendo, galera, ó, se liga nisso daqui, né? Bem informal. E quando você entra para esse mercado do online, é diferente. Por exemplo, meu maior desafio, beijo, uhum, Dani Janguier, linda! O meu maior desafio, quando eu cheguei para gravar a aula, a primeira aula que eu fui gravar, primeiro, nordestino indo para São Paulo, já tem toda aquela carga, aí eu disse, e agora? E o meu sotaque? Não abro mão. é. Né? Morei em Santa Catarina, em Floripa, Uhum. para fazer o mestrado. Aí, morrendo de rir, eu disse, o quê? Você é nordestina? Que eu calada, todo mundo achava que eu era uma delas. Depois eu virava estrangeira quando começava meu A falar. pernambucanês. É eu e Moza Boba, né? Que não abre mão. Então, primeiro desafio, a primeira aula que eu dei foi uma aula presencial e gravada. Não tive problema nenhum, porque existia a turma apenas. A pergunta que eles faziam, eu tinha que repetir a pergunta, porque quem estava em casa não ia escutar, que eles estavam sem microfone. Amei. Amiga, no outro dia de manhã, eu tive 3 módulos para gravar. Eu passei o dia inteiro gravando. Sabe como? Sozinha, diante de uma câmera. Eu fiquei tão incomodada. E eu Meu lembro, Deus. só para você ver como a gente tem que se reinventar, eu lembro, eu toda arrumada, séria, sem poder. Olá, pessoal, né? Toda aquela formalidade aí eu já ficava assim, né? Um pouco tensa. E eu Sei. lembro que teve um momento que o técnico disse: com licença, professora, vamos gravar novamente? Porque lá, e a maioria do online, assim, você acha, não, é dita. Não, é dita. Se for uma aula de 50 Uhum. minutos, se no 45 você erra, você tem que começar tudo de novo. E foi Meu engraçado Deus. isso que aconteceu comigo, porque o técnico disse, com licença, professora, vamos começar novamente. Eu disse, mas eu não errei nada. Ele disse, não, a senhora está tão tensa olhando para a câmera que a senhora está vesga. Quer dizer, eu estava assim, né? Por quê? Falta do costume. Aí o que foi que eu fiz? Enfrentei essa. Assim que cheguei em casa, comprei vários cursos de grandes professores que já tinham experiência nisso. Ou seja, eu, professora, tive que me Uhum. capacitar. Tive ainda, graças a Deus, grandes professores, o professor Darlan Barroso, que me deram amor. O professor Felipe Torres, Filipinho, do Espaço Jurídico, me deu todas as dicas. Eu tive que ter a humildade para entrar no mercado e, graças a Deus, entrei pela Damásio, segui para o meu curso agora, e graças a Uhum. Deus, Escola Paulista de Direito, porque naquele tempo lá atrás, gente, tipo, há quase 10 anos, eu tive a humildade de ver, putz, não foi boa. Essas primeiras aulas podiam ter sido melhor, né? E eu me capacitei. E Uhum. hoje não me falta oportunidade, porque naquele tempo lá atrás, eu tive a humildade de querer me capacitar para uma coisa que agora as pessoas a pulso estão tendo que fazer. E o papel do coordenador, Mário, eu acho que é muito isso. Aquele professor Uhum. que é um pouco excluído digital, você chamar ele para isso, né? Mas, querendo ou não, é um professor que conhece de processos educacionais, já tem essa consciência. O que eu quero te perguntar, Mari, É. em Uhum. relação ao aluno, como é que a gente, e os professores que estão aqui na sala, Uhum. podem dar sugestões também? Como é que aqui, nesse momento agora, a gente vai conseguir empoderar nossos alunos, porque quando a gente está na sala de aula, eu faço muito estudo de caso, né? E Uhum. eu dou o estudo de casa, Exato. eu dou o conteúdo, jogo o estudo de casa e eu fico passando pelas mesas. E aí, o que é Uhum. que você está achando? E às vezes, como eu sou professora de processo, eles estão com uma pendência num comecinho do processo. Aí na hora eu já digo, não, aplica tal artigo, aí eles deslancham.
Aí a minha preocupação agora é, como a gente não tá, eu sei que a gente é professor carinhoso, Vanessa tá aí também, a gente bota o nosso aluno no colinho, como Vanessa mesmo fala, ela lambe a cria, né, Vanessa? Então, o que é que a gente vai fazer agora, Mari? Como é que a gente vai conseguir empoderar esse aluno para ele gerir sozinho através do EAD? Por mais que, por exemplo, o Zoom tenha abertura para debate e tal, mas e as tarefas que a gente passa, que a gente não vai poder estar com ele no colinho? O que é que você acha que a gente deve fazer? E também tem muitos alunos aqui, como é que esses alunos podem se empoderar para ter essa independência nesse processo? Justamente esse vai ser o aprendizado maior do aluno, Mila, certo? Muito pertinente a sua pergunta. Esse vai ser o legado do aluno, ele aprender a estudar sozinho, né? Porque, assim, qual é o costume? Esse seu, esse que você fala, eu também vou rodando na sala de aula e muitas vezes eu digo, vamos, minha gente, pergunta, eu não quero falar sozinha, não. Não é? Interação. Essa é a interação. Então, eu acho que o maior legado para o aluno vai ser essa independência dele aprender a estudar sozinho. Né? O professor está ali dando as orientações, certo? E o aluno ele vai ter que fazer isso. O aluno ele vai ter que, talvez, mandar um e-mail para o professor, ou então, lá na própria sala de aula, no chat, né? Às vezes o microfone do aluno fica desativado, mas o chat está lá aberto para que o aluno mande a pergunta, faça essa interação. Né? Então, eu acho que é um nascimento para o aluno nesse sentido. Né? Ele está cortando ali o cordão umbilical daquele professor, né? Daquele professor que pega ele, que como nossa amiga Vanessa fala, né? Que pega ele no colo, né? Que vai, né? Lambe a cria. Né? Então, eu acho que isso vai ser muito bom para o aluno. Né? Ele conquistar, ele ver o quanto ele é capaz. Né? Embora a gente não tenha sido educado para isso, não é? Mas eu acho que é um momento, sim, lógico, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, vai. Não é? Porque ele não vai ter ali o professor do lado dele, o professor dando a mão a ele. Mas, ao mesmo tempo, ele está ali criando uma nova habilidade, né? Essa independência de pegar a informação e transformar em conhecimento sem a necessidade do professor estar ali do seu lado, dizendo, abra o código e leia lá o artigo 966, não é? Sem esse momento. Né? Agora, é difícil? É mais trabalhoso, entendeu, Mila? Mas, ao mesmo tempo, né, é um aprendizado do mesmo modo. Você falou do professor com menos habilidade para a tecnologia. Né? Eu tive professores, sim, que a gente teve que pegar na mão virtualmente. Né? Eu não sou expert em tecnologia, mas através dos tutoriais que nós recebemos, eu consegui mais ou menos, né, entender como funciona o processo. Então, muitas vezes eu ia fazer no meu computador, aí eu batia a foto, apontava o dedo, professor, o senhor aperta aqui nesse link, batia a foto e mandava para o professor, entendeu? E por aí a gente vai pegando na mão do professor e aluno, estamos juntos, né? Eu costumo dizer que somos um só time, né? E só de mãos dadas é que a gente vai passar por esse processo. É um processo, né, do Covid, é um processo ainda muito incerto. Nós não temos hoje como, né, dizer que amanhã voltaremos, que semana que vem voltaremos, que voltaremos em junho, não sei. Né? Ninguém sabe nesse momento. Né? Começaram agora, né, o lockdown, e aí a gente começa. Né? É muita aflição, né? É muita aflição. Então, o lockdown também, ele tem que gerar conhecimento. Não adianta eu saber que o lockdown é um forçamento fechado se eu continuo saindo na rua, se eu não gero conhecimento. Exatamente. Né? E aí, como o brasileiro é muito criativo, ontem eu já recebi alguns memes, né, no Zap, né, falando sobre lockdown. Aí tem gente dizendo que é parente da Black Friday. Aí era bom, né? É comprar de casa. Então, veja. Então, você tem que transformar isso em conhecimento, né? Essas informações estão aí, né, estão maciças,
como nós já falamos, mas se a gente não obedece, a gente não transforma essa informação em conhecimento, esse vírus não vai se embora. E Não vai aproveitando, embora. Mari, entrou um colega nosso aqui, professor Arthur Lins, um beijo, meu colega de processo civil, que é também Professor da escola da Arthur. AGU, queridíssimo. E super dedicado aos Uhum. alunos. André também está fazendo muitas observações interessantes sobre a questão da gestão. José Durval, que está no online do colégio, né, tendo que se readaptar, se reinventar também. Então, Mariana, uma coisa que eu acho também interessante da gente saber é, com esse excesso de informações, eu acho que a gente tem que também aprender a desenvolver alguma blindagem, né? Para como a gente conseguir passar bem por essa pandemia. Essa questão das lives, eu acho que tem sido uma coisa bem oportuna para você manter a mente ocupada com coisas boas. Mas em relação às notícias, Mariana, o que é que você acha dessa questão do que chega, por exemplo, esse lockdown ontem, um monte de notícias, né? A gente já fica lidando com a insegurança, por exemplo, eu, professora e advogada, eu não estou ensinando em graduação esse semestre, né? Aí comecei ainda, eu sempre ia gravar em São Paulo, a viagem a cada 2 meses, mais ou menos. A minha viagem já estava toda marcada, eu tive que desmarcar com 2 dias, porque cancelaram o voo, porque já tinha começado o isolamento. Comecei gravando em estúdio fora aqui. Foi uma adaptação que o curso teve que fazer, que nunca podia. Comecei gravando. Agora, nem no estúdio fora eu estou mais me locomovendo para ir. Eu, enquanto advogada, eu sou dessas advogadas raiz, que vai fazer audiência, vai despachar com o desembargador e tá todo dia em fórum, e estou com os meus clientes, aonde eles estiverem. E agora eu estou tendo que me ver restrita ao ambiente residencial, não é? Uma exceção raríssima ou outra, eu tenho, às vezes, que ir até a casa do meu pai e volto sem parar no meio do caminho, né? Adepta a compras online, total agora. E no começo, eu ainda me dedicava mais a conhecer, vamos saber mais sobre o vírus, até porque tem clientes meus que eu estou precisando ingressar tudo PJE, né? Graças a Deus, despachando pelo telefone. Contra plano de saúde, eu pedindo do SUS, algum tratamento, alguma coisa. Mas isso passou a me afetar um pouco. Porque eu não sei se por ser leiga na área, a quantidade de fake news que ia chegando, eu tive que filtrar bastante que tipo de canais de comunicação eu ia ficar consultando e me botei uma disciplina de só vou ver por tais canais de credibilidade e tal programa, em tal hora eu vou me dedicar para saber o que está passando. Então, Mari, como é que a gente processa também essa questão dessas informações quando a gente está com questão de fake news? Você tem algum conselho para os meninos? Mila, o que você fez? Não é a gente buscar a informação certa, a gente gerar justamente esse conhecimento. Não é? Muita gente se informa através de mensagem de WhatsApp. Gente, o WhatsApp não é jornal. O WhatsApp é um canal de comunicação. Não é? Então, como você fez? Eleja um jornal, não é? Sério, certo? Onde você saiba que há uma seriedade nas reportagens, não é uma reportagem alarmista, certo? Não é, certo? Então, isso que você fez é o correto, é a gente ter uma fonte de informação confiável. Não espalhem fake news. Nós já estamos, assim, num momento, não é, de tanta informação desnecessária, e quanto mais você propaga, mais a gente fica desesperado, sem saber, né, como fazer, como não fazer. Então, eu acredito que o caminho é esse, é você eleger, certo, uma fonte confiável, né? Não confie em tudo que a gente recebe pelo WhatsApp. Né? Volto a repetir, o WhatsApp não é jornal, o WhatsApp é um meio de comunicação, um meio de aproximação das pessoas. Né? Ao mesmo tempo, ele também faz a informação, tanto a verdadeira quanto a falsa, propagar de forma mais rápida. Isso. Né? Então, é isso, é você saber, você criar o seu conhecimento, pega a informação correta. Né? Então, qual é a informação que no momento é uniforme? Todos, quando sairmos, se for necessário, sair de máscara. Né? Então,
Isso já está unânime. Vamos transformar essa informação, não é? Vamos obedecer, vamos ter o conhecimento dessa informação, não é? Chegou da rua, outra informação que já está pacificada, né? Como nós dizemos no direito, já está pacífico. Verdade. Né? Chegar em casa, tira a roupa, bota o sapato lá de fora, lava a roupa, toma um banho, né? Então, esse tipo de coisa. Agora, informação de remédio, gente, nós estamos ainda, não sei se posso dizer no meio da epidemia, mas estamos antes do meio da epidemia. Exatamente. Então, não tem nada certo ainda. Né? Consulta o médico, vá no médico se tiver sintomas. Né? Então, é isso, Mila, que a gente está fazendo. A gente também não pode se desesperar, né? E achar que é o fim do mundo. É um momento difícil, temos que nos precaver, sim, mas com conhecimento, com, como é que eu posso dizer, pensando também no próximo, né, para que as coisas vão melhorando. Ótimo, E foi bom também você dizer, Mariana, eu acho que a maioria que está aqui é leigo das ciências médicas, mas eu tenho um grupo de clientes que são médicos, né? E eles próprios, eles sim estão mais aflitos nessa hora. E 2 deles foram contaminados. Por quê? Porque imagine se a gente que está em grupo de estudante, de advogado, já recebe essas coisas. Imagine eles cada dia com uma notícia nova, né? Então, inclusive, um deles é professor também e ele fica com cuidado porque imagina um estudante de medicina, como qualquer notícia nova, inventaram, não inventaram, tá quase uma guerra fria. Quem é que vai conseguir inventar a vacina? Aí é um pouco também a questão da segregação do conhecimento. Por quê? Eu acho que como o termo pandemia já mostra que é uma questão de proporções mundiais e como e nesse sentido esse conhecimento podia estar sendo construído conjuntamente, mas não, estão se polarizando para saber quem vai ser o primeiro, né? Então essa questão da segregação da ciência, do saber, né? Mariana, a gente está assim, caminhando para os últimos 10 minutos. Quem quiser colocar alguma coisa, André tá falando bastante. Quem quiser ir colocando alguma coisa. E eu queria aproveitar, Mariana, esse momento agora para você, para premiar os meninos, os colegas professores, os alunos que estão aí. Conta um pouquinho, Mari, da tua experiência. Como foi assim? Por que você teve a ideia de fazer doutorado em educação? Por que a Espanha? Lá, eles estão... Eu sei que Portugal, eu conheço mais um pouquinho, tem a Escola da Ponte, que é o Flipped Classroom, a educação invertida. O aluno já é bem mais empoderado e o aluno usa o professor como facilitador. Como é essa realidade educacional lá dentro desse doutorado que você fez na Espanha? Conta um pouquinho dessa história para a gente te conhecer melhor. Pronto, Mila, vamos lá. É bom que recordar é viver também, né? Com certeza. Olha, veja. Na verdade, quando eu resolvi fazer o doutorado em educação, né, eu saí um pouco do direito, sou formada em direito, não é? Foi porque eu fazia parte da CPA, de uma antiga faculdade que eu trabalhei, certo? E então, o que é a CPA? Comissão Própria de Avaliação, não é? E quando a gente ia pegar as informações dos alunos, por isso que é importante que vocês, alunos, avaliem com seriedade, né? Quando a gente ia pegar, então sempre tinha observação. O professor é ótimo, mas não sabe passar conhecimento. O professor sabe muito da matéria, mas não tem didática para passar. E aí eu comecei a pensar, digo, gente, como é que o aluno sabe o que é didática? Né? Como é que o aluno, né? O professor... Mariana, a gente sabe que o professor sabe, mas ele não sabe passar para a gente. Se a gente fizer uma pergunta, ele responde, mas ele não sabe e passando essa informação. Então, a partir disso, eu vi, né, comecei a estudar e vi que nós professores temos, não é, como é que eu posso dizer, essa falta de conhecimento no sentido da pedagogia, da didática do ensino superior. Né? Porque isso a gente só vai ver mais profundamente no mestrado ou no doutorado, não é? Essa parte da didática. Como antigamente não existia, não é, essa obrigatoriedade do mestrado e doutorado para ensinar, e que atualmente, infelizmente, também já não existe, né? E aí,
poderia ser outra live. Com certeza. Né? Vanessa já disse, não dá para contar a história de Mari em 10 minutos, Emília. Estou convocando uma live tripla. Eu entrevistando você e Vanessa sobre as histórias lá do doutorado de vocês na Espanha. Pronto. Viu, Vanessa? E aí, Mila, deixa eu tentar resumir. Então, resultado, com essas informações, eu digo, não, eu quero me especializar em educação e informação contínua de professores universitários. E foi o que eu fiz. Então, eu escolhi a Universidade Castilla-La Mancha, que é uma universidade de referência em educação dentro da Espanha. A sede dela é em Toledo, porém o campus de educação ficava em Cuenca. Fui para Cuenca e eu tinha a oportunidade de fazer um estágio, né, fora da Espanha. E aí eu escolhi Portugal, fui para a Universidade de Aveiro. Então, meu campo de estudo ficou Brasil, Espanha e Portugal. Então, Espanha e Portugal já estavam muito na frente, há 10 anos atrás, né, quando eles estavam ali na ebulição do Tratado de Lisboa, né, para que o currículo europeu fosse um currículo único, para que o estudante ele pudesse fazer essa mobilidade, né, que são aqueles estudantes Erasmus que eles chamam, para que tivesse essa mobilidade, para que os professores também se moldassem a isso. Então, já havia, né, há mais de 10 anos, esse movimento lá. Aqui no Brasil, a gente não vê esse movimento, né? A gente não vê essa troca de experiência de nossos estudantes. Por exemplo, a Universo ela tem campus em Niterói, tem campus em Salvador. Então, eu não vejo os meus alunos de Recife ter essa interação para ir passar um semestre no campus de Niterói ou um semestre no campus de Salvador, por exemplo. Né? Então, é aquilo que a gente fala, o estudo ainda é muito individualizado. Certo? Então, resumindo, aí isso foi, né, o que me levou a fazer o doutorado nesse campo, para ajudar esses professores. Por que os nossos professores não têm pleno conhecimento técnico, mas na hora de passar, às vezes falta algum tipo de ferramenta, né? Então, como é que o professor adquire isso? Fazendo estudos ao longo da vida, né? Então, fazendo cursos, já que nós não aprendemos na faculdade, né? As únicas faculdades que ensinam um pouco de didática são justamente as licenciaturas, né? Você, licenciado em História, em Matemática, em Geografia. Mas nós somos bacharéis em Direito. No curso de bacharelado em Direito, no Brasil, não existe a cadeira de didática. Verdade. Né? Nem todos os mestrados têm, na verdade. Né? Exatamente. Né? Então, aí foi a partir daí, Mila, foi essa minha curiosidade de tentar, né, ver, só que lá fora, né, ele já tem cursos de aperfeiçoamento do professor já instituído na faculdade. Então, o professor, anualmente, ele faz sim um curso, pelo menos nessas 3 universidades que foram objeto do meu estudo, né? A Universidade Castilla-La Mancha, a Universidade do Porto e a Universidade de Aveiro. Perfeito. Então, nas 3, sim, já há essa rotina, né, de treinar o professor. Né? Aqui, o professor ele tem apenas a semana pedagógica, uma semana antes de iniciar a aula. E às vezes nem em geral, pode. São palestras, são temas. Exato, porque às vezes a gente sabe que o nosso professor, de todas serem na mesma semana. Né? Então, assim, eu acredito que falta um pouco de, vamos dizer assim, a palavra responsabilidade é muito forte, mas falta um pouco de vontade, de conscientização dos gestores universitários. Perfeito. A começar, né, a ajudar esses professores também. Né? São professores que estão no mercado, são professores que atuam. Né? Nós temos muitos colegas juízes, promotores, advogados atuantes, né, que têm o conhecimento técnico perfeito, mas falta um pouco de habilidade, talvez, quando for passar para os alunos, né? E o nosso estudante também, ele tem também, né, essa dependência de achar que
só vai cair na prova que o professor fala. Não, Como o se professor dá tudo uma fosse a prova, né? Mais orientação, uma vez, Paulo Freire. como se tudo fosse a prova. Né? Mariana, Então, não. eu queria registrar aqui que eu comecei a live dizendo que nós, professores, também estamos aproveitando esse momento, que nossos autores Verdade. preferidos estão fazendo, e eu quero registrar a Exato. honra do professor Daniel Neves, que entrou aqui agora, que é um grande referencial meu, do processo civil, meu e de todos os professores, e sou fã, professor. Ele já fez live também para o Pé de Vista, é muito importante isso que ele tem feito também. E Mari, estamos nos últimos minutinhos. Pessoal, eu quero agradecer a todos. Esse projeto começou hoje. Nós vamos ter outros convidados ainda. Vai ficar sendo sempre dia de segunda-feira, na faixa entre 10 e 11 da manhã. Professor José Duval, da UPE, professora Isabela Lessa, da Nova Roma e da ESA, e outros convidados também, tá? Então, eu quero agradecer bastante a todos, dizer que essa live vai ficar salva lá no meu canal do YouTube, que é o professor Emília Queiroz, para vocês consultarem. E agradecer muito a Mariana, parabenizar a Universo por ter uma profissional do calibre dela, né? E dizer aos alunos, aproveitem. Membro também da Comissão da Mulher Advogada, totalmente consciente sobre a função social do advogado, do professor. Professora Mariana, muito obrigada. Eu vou deixar esse tempinho, já me despedir, deixar esse tempinho para você dar a sua mensagem final para quem está assistindo, em 2 minutinhos. Pronto, Mila, eu que agradeço, né? Estou muito feliz de ter participado. Espero ter contribuído aí um pouco, né, nesse momento tão difícil, mas ao mesmo tempo enriquecedor para o professor e para o aluno, né? Porque saímos da nossa zona de conforto. Falando um pouco das lives, né? Eu comecei a falar, eu acho que uma coisa ou outra a gente cortou, né? Nós da área do direito, a gente está sendo muito privilegiado. Todas as comissões da OAB estão fazendo lives interessantes, né? Professora Fabiana Leite, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada, né, está fazendo lives maravilhosas, com temas relevantes, alertando, né, o aumento do índice de violência doméstica por questão do isolamento. Exatamente. Então, é importante, né? O nosso presidente, doutor Bruno Batista, também, trazendo convidados de peso, não é? Eu digo que é enriquecedor para a gente, né? Muita informação, agora vamos transformar essa informação em conhecimento, não é? Vamos transformar, então, é um momento rico, não é? Apesar de triste, porque estamos sendo obrigados a isso por conta de uma pandemia, não é? Mas muito obrigada, Mila, pelo convite. E estamos à disposição. Obrigada, gente. Ó, agora, às 11h30, eu começo uma pela ESA, que está fazendo muitas também. Eu, professora Isabela, vamos convidar a professora que é doutora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Ana Beatriz Presgrave. Ela vai falar sobre audiências virtuais, tá bom? Beijos, perfeito, pessoal. Mila. Beijo, tem tchau. muita dica boa. Valeu, tchau, tchau. Obrigada, beijo, Mila. Tchau.